Olá, meus queridos amigos, amados irmãos e irmãs que fazem parte desse canal. A minha gratidão a Deus pela oportunidade de nós estarmos aqui para mais uma reflexão. E na reflexão de hoje, talvez vocês até já conheçam, o nome dela é A História do Pato. Conta uma história que certa vez duas crianças passavam as férias no sítio dos seus avós. Quando então eles chegaram, Felipe e Sheila. E Felipe ganhou um estilingue de seu avô. Felipe, feliz da vida, saiu no meio do mato para tentar acertar a sua pontaria, para treinar a sua pontaria. Mas passou vários dias brincando com o estilingue, mas não acertou nada. Uma tarde, quando ele voltava para casa, já quase na hora do jantar, ele viu o pato da vovó no meio do terreiro. Quando então ele mirou o estilingue e acertou em cheio na cabeça do pato, matando o pato na mesma hora. Felipe ficou muito triste, entrou em pânico, não sabia o que fazer, com muito medo, não sabia se contava para a vovó ou não. E no impulso, ele pegou o pato, escondeu entre as madeiras e entrou para o jantar e não disse nada para ninguém. No dia seguinte, quando eles terminaram de almoçar, vovó disse: Sheila, venha me ajudar a lavar a louça. Sheila então sorriu e disse: Vovó, hoje é o Felipe quem vai te ajudar, né, Felipe? O Felipe olhou assustado para Sheila, sem entender nada. Sheila sussurrou em seu ouvido: lembre-se do pato. Felipe então abaixou os olhos e foi ajudar a vovó sem dizer nenhuma palavra. Isso aconteceu durante vários dias. Sheila pressionava Felipe para fazer as coisas em seu lugar. Quando certo dia, o vovô convidou as crianças para irem pescar. Sheila então rapidamente disse: hoje é o Felipe quem vai ficar para ajudar a vovó, porque eu vou com o vovô. Felipe disse que gostaria de ficar, né, Felipe? Olhou para ele e sussurrou: lembra-se do pato? O Felipe então ficou muito chateado, porque ele gostava muito de ir pescar com o vovô, mas ficou ajudando a vovó. E quando eles estavam fazendo seus afazeres em casa, ele começou a chorar e disse: vovó, eu quero te pedir perdão, porque fui eu que matei o seu pato. A vovó então ajoelhou-se no chão, abraçou o menino e disse: eu vi tudo, Felipe. Eu estava na janela. Eu só estava deixando para ver até quanto tempo você ia ser escravo de um erro que você cometeu. Nós aprendemos dessa reflexão não é comparando ninguém com ninguém, apenas uma reflexão para nós refletirmos no nosso dia a dia. Quantas vezes nós passamos por uma dificuldade, às vezes fazemos algo que nos arrependemos depois e a gente fica se culpando, a gente deixa o inimigo ficar cutucando a nossa vida. Lembra-se do que você fez? Você esqueceu? Lembra-se do que aconteceu? Nós ficamos escravos de algo errado. Muitas vezes nós mesmos nos cobramos. Por que eu fiz aquilo? Eu não deveria ter feito. Eu não deveria ter agido dessa maneira. Eu não deveria ter falado tal palavra. Eu magoei tal pessoa. Se eu tivesse entendimento naquele momento, eu teria feito diferente. Quando nós entendemos que as coisas acontecem com todo mundo, todos nós erramos um dia, todos nós fazemos algo que nós nos arrependemos depois. O importante é a gente entender que Deus é onipotente, onisciente e onipresente. Deus está em todos os lugares, em todos os momentos. Oni significa todo, algo completo, algo sem erro. Então Deus é esse Deus completo. Ele está presente em todos os momentos. E a palavra de Deus, em Hebreus, no capítulo 8, versículo 12, diz assim: porque serei misericordioso para com as suas iniquidades, e de seus pecados e de suas prevaricações não me lembrarei mais. Deus não só nos perdoa, como Ele também esquece o nosso pecado. Então nós temos que aprender com isso, que nós não precisamos ser escravo
de algo que nós fizemos errado. Não devemos ficar nos culpando por algo que nós fizemos no momento, às vezes de raiva, às vezes magoado, ou às vezes uma tensão no meio de uma discussão, ferimos outra pessoa. A gente tem que entender que o perdão é de Deus e a acusação é do inimigo de nossas almas. Então, nós não devemos dar legalidade no mundo espiritual para que o inimigo possa trabalhar na nossa vida. Ou mesmo nós. Tem um versículo na Bíblia que diz: agindo Deus, quem impedirá? Quem impede as bênçãos de Deus de chegar até a nossa vida somos nós. Vemos nessa história quanto Felipe deixou de ser feliz, de passear, de aproveitar as férias, porque ocultou algo que ele fez errado. Se ele tivesse chegado e dito: mas vovó, eu matei o seu pato, me desculpa, me perdoa, mas não tem mais o que fazer, o pato já estava morto. Então ele estava livre, ele estava liberado. A vovó poderia ter dito algumas coisas, poderia ter ficado chateada, mas já tinha perdoado. Por quê? Porque ela o amava bastante, ela o amava de todo o seu coração. E Deus, ele é assim, ele nos ama, por isso ele nos perdoa. Então nós temos que entender que primeiro nós precisamos nos perdoar. Precisamos pedir perdão para Deus e lembrar desse versículo. Ele não só perdoa, como ele esquece. Então não precisa ficar remoendo coisas que já passaram, coisas que aconteceu. O que nós temos que entender é que errar é humano e perdoar é divino. Então nós temos que perdoar o nosso próximo, mas também nos perdoar. E não deixar que o inimigo fique te acusando de algo que você fez, ou fique lembrando de coisas do passado. Nós aprendemos nessa reflexão que às vezes nós temos lembranças que nos impedem de agir, nos impedem de ser feliz, nos impedem de conquistar uma vida melhor. Por quê? Porque ficamos parados diante do problema, diante da situação. Nós aprendemos nessa reflexão que seja qual for a situação, a gente tem que expor ela à luz, na mão de Deus. Não precisa se expor com amigos, nem com pessoas que você não confie, não é isso. Entre no seu quarto, senta, ora, conversa com Deus. Ele é o nosso melhor amigo. É Ele quem perdoa as nossas iniquidades e esquece. É Ele quem nos dá vida. É Ele quem nos enche o nosso coração de esperança, porque Ele é amor, Ele é Pai, Ele é misericordioso. Então nós devemos confessar os nossos pecados para Deus ou alguma pessoa que você confia, mas não fique guardando e nem remoendo algo que aconteceu talvez há uma semana, há um mês, há um ano, 10 anos. Nós não podemos ficar remoendo, nós temos que fazer um reprocesso na nossa mente, limpar o nosso coração de dores e mágoas e problemas e viver o dia de hoje com alegria, com amor, com gratidão. Ser livre. Deus nos deu o livre-arbítrio para nós fazermos aquilo que nós queremos. A escolha é nossa. Muitas vezes nós escolhemos algo e nos arrependemos depois. Tudo bem, vamos pedir perdão para Deus, vamos pedir perdão, nos perdoar. Vamos perdoar aquele que nos magoou e também pedir perdão para quem nós magoamos, abençoar as pessoas que nos feriram e ser livre. Não ser escravo de um pecado, de uma dificuldade, de uma situação. Não seja escravo de uma dor, de uma mágoa, de um ressentimento. Escolha ser feliz. Jesus disse assim: eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. E a escolha de ter uma vida de dor ou uma vida de alegria está nas nossas mãos. Decida agora ser feliz e ser abençoado, para a honra e glória do nome do Senhor. Jesus sempre dizia assim: tudo seja feito conforme a tua fé. Acredita, você pode ser feliz. Basta você zerar o passado e viver o presente, viver o hoje. É hoje que nós estamos plantando a semente que nós vamos colher amanhã. Não seja escravo da sua dificuldade, nem das suas dores, nem dos seus problemas. Seja feliz. Tenha uma conexão, uma aliança, um compromisso com Deus, que é Ele quem nos capacita, é Ele quem nos liberta. Lembre-se,
Deus está na janela e Ele vê tudo o que acontece. Não tenha medo de falar com Deus. Ele é Pai, Ele é misericordioso e Ele sabe nos perdoar e sabe compreender melhor do que qualquer outra pessoa. Amém? Que Deus abençoe você grandemente em nome de Yeshua. Se você gostou dessa reflexão, deixa seu comentário, deixa o seu gostei. O seu gostei é muito importante para nós, o seu like. Compartilhe com outras pessoas. Se você ainda não for inscrito, se inscreva. Venha fazer parte desta família de vidas transformadas para a honra e glória do Senhor. Amém? Que Deus abençoe você grandemente e até o próximo, se Deus assim nos permitir.